Olá, alunos! Eu sou a professora Elia Mendonça. Se inscreva no meu canal, ative as notificações e hoje a nossa aula é corrigir as atividades do segundo ano do ensino médio da apostila do Plano de Estudo Tutorado do Regime de Estudo Não Presencial, volume 2, semana 2. Esse material foi disponibilizado pela Secretaria de Educação de Minas Gerais através do Governo de Minas, no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Então, vamos lá? Atividade número 1. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observa-se que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação de temperatura de ebulição deve-se. Quando falamos de temperatura de ebulição, nós temos que lembrar do efeito ebulioscópio. Então, eu trouxe aqui o gráfico para mostrar mais uma vez essa elevação de temperatura. Então, a gente pode perceber que solvente puro, nós temos aqui a representação da curva, aqui nós temos a representação de uma solução onde a quantidade de partículas vai interferir nessa temperatura de ebulição. Então, enquanto que a água, como solvente, tem temperatura de ebulição 100 graus, uma solução de sal de cozinha, ou no caso, cloreto de sódio, ele vai ter uma temperatura de ebulição maior. Então, a presença das partículas faz com que eleva a temperatura de ebulição. Então, o que nós temos que analisar aqui nessas questões? Identificar qual das alternativas que realmente demonstra a elevação da temperatura de ebulição. Então, essa elevação se deve a quê? A diminuição da energia cinética das moléculas? Essa alternativa está errada. Por quê? Se aumenta a temperatura, vai aumentar a energia cinética das moléculas e não diminuir. Então, letra A, errada. Letra B, o aumento da energia cinética das partículas de NaCl. Então, o que ocorre com a energia cinética? Vai aumentar a energia cinética das partículas do solvente, que são as moléculas de água, e não do soluto, que no caso é o NaCl. Então, por isso, letra B está errada. A letra C. Ao aumento da concentração de soluto na solução, nós sabemos sim que o aumento da concentração de soluto em uma solução vai dificultar com que as moléculas do solvente se escapem e passem para o estado de vapor. Então, a letra C é a alternativa correta. Então, ela está relacionada com o efeito ebulioscópico, que é a elevação da temperatura de ebulição de um solvente em uma solução provocada pela adição de um soluto não volátil. Então, letra C, alternativa correta. Vamos analisar as outras duas. A letra D. A elevação de temperatura de ebulição se deve à dificuldade do soluto de se vaporizar? Quem vai vaporizar não é o soluto, e sim o solvente. Então, a substância que está em ebulição aqui é a água, e não o cloreto de sódio. E letra E, a elevação de temperatura se deve ao aumento da energia cinética das moléculas. O aumento da energia cinética se deve à elevação da temperatura. Porém, quando se fala de energia cinética, aumentando a energia cinética, ela simplesmente vai acelerar o processo de evaporação, diminuindo o tempo. Então, a alternativa também é errada. Atividade número 2. Na ebulição, processo de vapor de uma solução aquosa. Na ebulição, pressão de vapor de uma solução aquosa, 0,05 mols de glicose, é. Então, nessa atividade, quer saber, comparando soluções de glicerol, de sacarose, de frutose, outra solução de glicose de concentração diferente e uma de sal de cozinha.
Então, quer saber, comparado à pressão de vapor de uma solução de 0,05 mol de glicose, né, qual vai ter a pressão de vapor maior? Ou igual, né? Atividade número 2. Na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol de glicose então deu aqui, letra A, dobro da pressão de vapor de solução 0,5 mol de glicerol, a metade da pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,5 mol de sacarose, igual a pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de frutose, a metade da pressão de vapor de solução aquosa 0,1 mol por litro de glicose, igual a pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de sal de cozinha. Então, quer saber, né, comparando as pressões de vapor, quer saber se é igual, se é maior, menor. Então, vamos lá. Comparando as substâncias, glicerol, sacarose, frutose e glicose são todas moleculares. Então, todas vão ter a mesma concentração antes e depois de se solubilizar. Né? Então, portanto, vão apresentar a mesma pressão de vapor. Então, se nós temos 0,5 mols por litro de glicose, então a solução da letra A, que é de glicerol, vai ter a mesma pressão de vapor, porque apresenta igual concentração. Então, vão ter o mesmo número de partículas, consequentemente, mesma pressão de vapor. Na letra B, metade da pressão de vapor de uma solução 0,05 mols por litro de sacarose. Então, glicose e sacarose são soluções moleculares. Vão ter a mesma concentração de partículas, a mesma quantidade de partículas antes e depois da solubilização. Então, se possuem a mesma concentração, vão possuir a mesma quantidade de partículas. Então, as suas pressões de vapor serão iguais. Na letra C, igual pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de frutose. Então, solução molecular, ambas. Concentração 0,05 mols por litro. Se é igual concentração, vão apresentar o mesmo número de partículas, então vão apresentar a mesma pressão de vapor. Então, letra C é a correta. Letra D. A metade da pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,1 mol por litro de glicose. Então, se são soluções a solução é a mesma do enunciado, né? Duas soluções de glicose. Se eu tenho aqui 0,5 mols por litro de glicose, aqui eu tenho 0,1 mol de glicose, então ela é 2 vezes maior que a inicial. Sabendo que aumentar a concentração do soluto faz com que diminua a pressão de vapor, mas nesse caso não é diretamente proporcional. A letra E, temos uma pressão igual pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de sal de cozinha. Então, essa alternativa também é errada. Por quê? Se eu tenho 0,05 mol de glicose, eu vou ter 0,5 mols de partículas após a solubilização. Se a solução é de igual concentração, o sal de cozinha, após ionizado, vão ter 2 mols de partículas. Então, a concentração vai ser 0,1 mol por litro. Então, não vai ter igual pressão de vapor. Se duas soluções são moleculares de mesma concentração, então terão o mesmo número de partículas. Portanto, a pressão de vapor dessa solução são iguais à pressão atmosférica. Então, a letra D também são iguais e a letra E, a pressão é diferente, não igual. Então, alternativa correta, letra C. Atividade número 3.
dois recipientes iguais contendo líquidos em contínua ebulição, um recipiente 1 tem água pura e o recipiente 2 tem água do mar. O gráfico que melhor representa a variação das temperaturas dos dois líquidos em função do tempo é... Então, aqui fala do efeito tonoscópico, que é a elevação da temperatura em função da quantidade de partículas de solvente, soluto no solvente. Aqui, no caso, é água do mar, que é a nossa solução. Então, o que nós temos que analisar primeiro? Quais são as informações que a gente consegue extrair aqui do texto? O recipiente 1 é água pura. Então, se é água pura, nós sabemos que a nível do mar, a sua temperatura de ebulição ocorre a 100 graus Celsius. O recipiente 2, nós temos água do mar e sabemos que a água do mar tem uma temperatura de ebulição maior que 100 graus a nível do mar. Então, comparando o recipiente 1 com o recipiente 2, então, se a gente analisar quem vai ter temperatura constante é a água do recipiente 1. Então, o gráfico de aquecimento da água vai ter, na temperatura de ebulição, vai ser constante. Então, onde que eu tenho temperatura constante para o recipiente 1? Na letra A, então a letra B não. A letra C, nós temos aqui, a letra C apresenta temperatura constante para a água. A letra D também e a letra E. Então, a gente elimina aqui a letra B, porque se a água tem temperatura de ebulição constante a 100 graus, então o gráfico que representa a temperatura de ebulição tem que ter o patamar aqui de temperatura constante. Já o recipiente 2, se a água do mar, essa temperatura vai ser maior do que 100 graus. Então, a gente já elimina o gráfico da letra A, porque está falando que ele é menor, né? Então, a temperatura de ebulição é menor do que o do recipiente 2. Então, já eliminamos esse daqui. Eliminamos esse daqui também, porque a temperatura de ebulição aqui começa menor do que do recipiente 2, começa menor do que do recipiente 1. Então, outra informação que nós tiramos aqui. Se a água pura atinge a temperatura de 100 graus e permanece constante, até que todas as moléculas de água saiam do estado líquido. O que acontece com a água do mar? Quando ela se inicia sua ebulição, com o passar do tempo, o solvente começa a evaporar, o que torna a solução mais concentrada. Assim, à medida que a ebulição avança, o ponto de ebulição continua a subir. Então, isso a gente pode verificar no gráfico da letra C. O recipiente 1 tem temperatura constante e é menor do que a solução de água do mar, né? Então, a temperatura é menor. A água tem temperatura constante e a solução continua subindo. Então, o gráfico que representa a água pura e a solução de água do mar é o da letra C. Portanto, letra C, atividade correta. Resposta correta. Atividade 4. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Então, pede para a gente analisar quais alternativas são corretas. A número 1. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Então, essa frase está relacionada com o efeito tonoscópico. Então, está correto. A gente sabe que a presença de soluto dificulta a evaporação da água, então faz com que o aumento da sua temperatura de ebulição ocorra. Então, a alternativa 1 está correta. 2. A adição de sal provoca um aumento na pressão de vapor. Então, se a gente adicionar sal, aumenta a pressão de vapor, o que a gente sabe é que a presença de soluto dificulta a evaporação do solvente, então vai fazer uma diminuição na pressão de vapor. Então, essa alternativa está
errada. A adição de soluto não volátil faz com que a pressão de vapor da água diminua, devido às interações entre as partículas constituintes do sal com as moléculas da água. A número 3, o sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Então, essa alternativa também está errada, porque a adição de sal provoca, sim, um aumento na temperatura de ebulição, conforme foi explicado, na alternativa 1. Então, item correto, apenas a 1 é verdadeira. Atividade 5. Apresenta maior ponto de ebulição ao nível do mar a solução. Então, se nós precisamos encontrar entre essas soluções a que apresenta maior ponto de ebulição, então nós temos que encontrar aquela que possui o maior número de partículas. Então, analisando aqui, nós temos glicose, 1 molar, outra solução de glicose, meio molar, uma de sacarose, 1 molar. Então, essas aqui são soluções moleculares, vão apresentar o mesmo número de partículas antes e depois da solubilização. Então, a gente já descarta essas 3 possibilidades porque elas apresentam menor concentração, consequentemente, menor número de partículas. Então, queremos uma solução entre a ureia e o NaCl. Quanto maior a concentração da solução, maior é a quantidade de partículas em solução. Portanto, maior é o seu ponto de ebulição. Então, analisando as duas, a ureia é também um composto orgânico molecular. Então, ele vai apresentar a mesma concentração após solubilizado. Então, 1,5 mols aí de ureia. Já o NaCl, nós temos que após a sua dissociação, ele vai apresentar 1,5 mol de íons de sódio e 1,5 mols de íons cloreto. Então, somando a quantidade de partículas após a dissociação iônica, vai apresentar 3 mols de partículas. Então, é 3 mols por litro de partícula. Então, entre o cloreto de sódio e o NaCl, o cloreto de sódio vai apresentar maior quantidade de partículas. Então, tá aí, letra E, resposta correta. Bom, finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha esclarecido as suas dúvidas e aproveite, curte a minha página, inscreva no meu canal e ative as notificações. Até a próxima aula com resoluções da semana 3.